Frederico II. Com a morte do Barba Ruiva, o seu filho Henrique VI, que era o segundo filho, ele foi coroado rei dos romanos em 1169 e como imperador germânico em 1193, junto com Constância, sua esposa. E durante os anos de 1190 e 1193, ele tentou se impor aos nobres alemães, que ofereceram resistência, liderados pelo Henrique, o Leão, que havia se exilado lá na Inglaterra, e também tinha o apoio do Ricardo I da Inglaterra, o Ricardo Coração de Leão, e também do Papa. O Henrique VI, ele tentou tornar o trono germânico hereditário, mas não teve sucesso. E depois de ter conquistado o trono da Sicília, em 1191, o qual ele reivindicou o direito que era de sua esposa, ele acabou tendo que reprimir várias revoltas, especialmente lá no sul da Itália. O Henrique VI, ele acabou morrendo em 1197, na cidade de Messina, provavelmente de malária. Porém, alguns historiadores acham que ele possa ter sido envenenado. Com a morte do Henrique VI, a Constância, sua esposa, assumiu a regência, no lugar do seu filho Frederico II, que ainda era uma criança nessa época. E a Constância, ela abdicou o trono do Sacro Império Germânico e assumiu o trono da Sicília. E com isso ela dissolveu os laços da Sicília com o Império Germânico e também dispensou os conselheiros alemães. Em 1198, a Constância morreu e o Frederico II ficou sob a guarda do Papa Inocêncio III, que havia sido eleito nesse mesmo ano, no lugar do Celestino III, que era membro da Casa dos Orsínios. E dessa forma, o Inocêncio III acabou recuperando os direitos papais na Sicília, que havia sido abolido por Guilherme II da Sicília, sob o Papa Adriano IV. E lá no Sacro Império Romano havia aquela velha disputa entre os Hohenstaufens e os Guelfos. E alguns príncipes do Império Germânico, eles elegeram o Filipe da Suábia, irmão do Henrique VI, que era um Hohenstaufen, E ele não tinha o apoio do Papa e também de outros nobres príncipes que apoiavam os Guelfos, E entre eles o Henrique V, que era conde da Renânia e filho do Henrique Leão. Porém, o Henrique V ele estava numa cruzada e o escolhido foi o Otão, que era seu irmão mais novo. Isso em 1198. O Otão, que também era filho do Henrique Leão, ele cresceu na Inglaterra sob os cuidados do Henrique II da Inglaterra. Era seu avô, no caso. E após o seu pai ter sido expulso dos seus domínios pelo Barba Ruiva, ele acabou se tornando muito amigo do Ricardo Coração de Leão. Era seu tio. Ele esteve ao lado do seu tio na batalha contra a França. E o Ricardo acabou apoiando ele na sua ascensão ao trono. O Ricardo ele havia tentado fazer o Otão conde de York, também da Escócia, através de casamentos e tal, mas não deu certo. E ele foi feito conde de Poitou e de Brunswick pelo Ricardo. O Otão ele teve o apoio também do Papa e foi coroado em 1198 em Colônia pelo bispo de Colônia e em 1209 imperador do Sacro Império Romano Germânico pelo Papa Inocêncio III. O Otão ele acabou se envolvendo em controvérsia com o Papa lá, quando resolveu recuperar a autoridade imperial sobre a Itália e a Sicília.
E a invasão na Sicília, ele acabou sendo excomungado em 1211, na Dieta de Nuremberg. E em 1212, o Frederico II, que era filho do Barba Ruiva, né? Ele acabou sendo eleito em dezembro desse mesmo ano, coroado em Mogúncia e depois em Ache, em 1215, como rei da Germânia e também rei dos romanos, nesse mesmo ano. E ficou uma situação meio confusa, porque o Otão ele continuou reinando paralelamente. Então, em 1214, com o apoio da Inglaterra e de alguns príncipes, ele sofreu uma grande derrota na Batalha de Bouvines para o Filipe Augusto da França. E essa derrota ela foi decisiva para sua queda e também a ascensão do Frederico II. Até essa batalha aí de Bouvines, o Frederico ele era reconhecido apenas no sul da Germânia, enquanto que no norte, centro da dinastia dos Guelfos, o Otão, mesmo tendo sido excomungado, ele continuava com as rédeas do poder real. Com a derrota nessa batalha, o Otão acabou perdendo e se enfraquecendo. E acabou se retirando para suas terras lá, onde morreu em 1218. O Papa Honório III ele sucedeu Inocêncio III em 1216. O Frederico II ele pretendia coroar o seu filho Henrique como rei dos romanos e também da Germânia. E acabou dando poderes seculares lá por uns bispos e prelados da Germânia, promulgando o tratado com os príncipes da igreja, em troca da coroação do Henrique, em 1220. E após coroá-lo como rei da Germânia, ele partiu para a Itália e também para a Sicília. E também participou de algumas cruzadas. Depois que ele se estabeleceu na Itália, ele deixou seu filho na Germânia. Em 1224, ele construiu a Universidade de Nápoles, a Universidade de Frederico II, e reformulou também as leis na Sicília, promulgou a Constituição de Melfi em 1231 e tornou a Sicília uma monarquia absoluta, né? Sendo o primeiro estado centralizado na Europa. O Frederico ele era um cara culto e falava 9 idiomas. Também foi patrono das ciências, das artes. Um dos seus conselheiros era um astrólogo famoso chamado Guido Bonatti de Forli. O Frederico II ele tinha ideias avançadas sobre economia, também sofreu influências árabes, alemães, latina, bizantina, normandas, enfim. Foi mestre da escola siciliana e teve grandes problemas lá com os príncipes germânicos. E também confirmou a legitimidade da Prússia, a leste do rio Vístula, pelos cavaleiros teutônicos, comandados por Hermes von Salsa. Os cavaleiros teutônicos eram uma ordem religiosa e militar, como os hospitalários, também os templários. Essa ordem dos cavaleiros teutônicos do Hospital de Santa Maria era uma ordem católica alemã. Ela nasceu para ajudar os hospitais durante a cruzada. Os teutônicos, ou Casa dos Alemães, auxiliavam os alemães durante a cruzada. Após a perda de Jerusalém em 1187, alguns comerciantes de Lubeck e Bremen eles tiveram a ideia de fundar um hospital de campanha durante a reconquista da Terra Santa e durante o cerco de Acre de 1190. A cidade de Acre ela acabou se tornando o núcleo dessa ordem. O Papa Celestino III ele reconheceu em 1192 essa ordem dos teutônicos. Assim como os templários, ele se transformou em uma ordem militar em 1198 e também adotaram um código agostiniano. O líder dessa ordem ele era conhecido como Grã-Mestre. Entre 1209 e 1239,
A ordem ela ganhou a liderança de um cara que fez a diferença, chamado Hermann von Salsa, que mudou essa natureza de albergue, de peregrinos, para uma ordem militar, né? E a partir de Acre eles passaram a se expandir e tal. A ordem ela recebia doações de terras na Alemanha, também na Itália, Grécia, Palestina. O Salsa ele era muito amigo do Frederico II e também chegou a ganhar até o status de príncipe do Império e negociava com outros príncipes também. Os teutônicos eles acabaram mais tarde partindo para a Transilvânia, no distrito de Borzelândia, a convite do rei lá da Hungria, o Andrew II. O Frederico II, em 1281, o seu filho Henrique se rebelou contra ele e se proclamou rei. Também se aliou à Liga Lombarda, mas o Henrique ele não teve êxito em sua revolta, né? E acabou sendo preso e substituído pelo Conrado, seu irmão, que já tinha o título lá de rei de Jerusalém. Em 1237, o Frederico II ele venceu a Batalha de Portinueva, uma batalha decisiva contra a Liga Lombarda. E com isso ele rejeitou um tratado de paz com os ducados de Milão, Brescia, Bolonha, Piacenza. Essas cidades eram vassalas do Papa. E ele acabou atacando em 1238 Brescia. E o Papa Gregório IX acabou excomungando ele em 1239. Então Frederico II ele expulsou da Lombardia lá os pregadores, entre eles os mononitas, e nomeou seu filho Enzio como o vigário-geral imperial. Então esse filho do Frederico, o mais novo, o Enzio, ele anexou parte lá do Estado Pontífice ao Império, e entre eles o Ducado de Spoleto. E também o Frederico anunciou que ia destruir a República de Veneza, que havia enviado lá barcos lá de guerra contra a Sicília, e acabou invadindo a Toscana nesse mesmo ano. E queria invadir Roma, cercou lá a cidade de Roma, mas não teve êxito. E acabou voltando para o sul da Itália e saqueando lá Benevento, que também era uma possessão papal, e tomou a cidade de Gibelina, de Ferrara, e depois Ravenna e Florença, e cercou ali Florença e tal. E durante esse cerco ele acabou sendo apoiado pelo um povo de uma cidade inimiga lá de Faenza, que era a cidade de Forli, que eram rivais de Faenza. E com isso, mais tarde, ele acabou cedendo algumas vantagens para Forli, né? O Papa ele tentou convocar um concílio na cidade de Pisa, que era a Gibelina, né? Mas eles boicotaram esse concílio, né? E acabaram capturando lá os cardeais e prelados lá que iam participar, e estavam num barco lá partindo de Gênova para Roma, e acabaram sequestrando lá os caras lá. Enfim, então o Frederico ele aproveitou e tentou invadir Roma de novo, depois de saquear lá a cidade de Umbria e Gataverrada. Em agosto de 1240 o Papa Gregório morreu, e o Frederico ele retirou suas tropas lá e libertou também os cardeais lá da prisão de Capua. Ele queria dar a entender que a sua guerra não era contra a igreja, e sim contra o Papa, o Papa Gregório. Mas as tropas papais elas atacaram as tropas lá do rei Tívoli, e o Frederico, como retaliação, atacou Roma novamente. E durante o ano de 1242 e 1243, isso aí se repetiu várias vezes. O Frederico II ele saqueou lá os tesouros da igreja. Em 25 de junho de 1243 foi eleito o Papa Inocêncio IV, que era membro da família imperial. E no início lá o Frederico ele ficou satisfeito com a eleição do Papa, do novo Papa, né?
e conversaram lá e tal, tentaram buscar um entendimento para chegar a um acordo de paz, né? Mas teve uma rebelião lá em Viterbo, que era uma cidade estratégica lá para o Frederico, né? Instigada lá pelo bispo de Viterbo, lá, o Ranieri, que atacou as tropas imperiais em 13 de novembro. O Papa ele tinha feito um acordo de paz lá com o Frederico, mas na sombra ele estava fazendo um complô contra o Frederico II. E ele, com outros cardeais, com grande parte lá dos cardeais, lá, fugiram lá para a Ligúria e chegou em Lyon, onde ele iniciou um novo concílio lá em 24 de junho de 1245 e acabou destituindo o Frederico II como imperador. Ele alegou que o Frederico lá era aliado do sultão da Babilônia, também era bígamo e tinha costumes sarracenos, também tinha um harém e era um herético, enfim. E propôs coroar como imperador, no lugar do Frederico II, o Henrique Raspe, que era senhor da Turíngia. Ele também apoiou um complô lá para matar o Frederico e o Enzio, o filho de Frederico mais novo. E teve o apoio lá do Orlando de Rossi, que era cunhado, né, do Papa. E o Orlando ele tinha um bom relacionamento com o Frederico. O Frederico ele acabou ficando sabendo desse complô e não tardou a se vingar, né? Ele arrasou a cidade de Altavilha, onde os seus rivais tinham se escondido. E também mutilou seus inimigos, cegou, enforcou os aliados dos seus inimigos, enfim. Então o Papa, através dos seus aliados, ele tentou invadir a Sicília, mas não teve sucesso. E tentou também subornar a deposição do Frederico, enviando lá para a Germânia grande soma de dinheiro, né? E os bispos de Colônia, em Magúncia, chegaram a declarar o Frederico deposto em 1246, em maio, e elegeram o Henrique Raspe. O Conrado IV, rei dos romanos, filho do Frederico, ele se recusou a renunciar ao trono. E então houve a Batalha de Frankfurt, a Batalha de Nida, em 5 de agosto de 1246. Com esse dinheiro que o Papa enviou, o Henrique, ele conseguiu fortalecer o exército e tal e derrotar uma divisão lá do Conrado, filho do Frederico. Como posição estratégica, o Frederico ele conseguiu o Ducado da Áustria, na posição sul da Germânia. O Henrique, um ano depois, ele acabou morrendo. Então, o Frederico, no início de 1247, nomeou seus familiares e amigos na Itália, né? E também os seus vigários nessas terras. E casou o seu filho Manfredo com a Beatriz de Saboia, filha de Amadeu IV de Saboia, Marquês de Manfredo. E conseguiu controlar as passagens dos Alpes Orientais, a caminho de Lyon. O Papa Inocêncio IV, ele pediu proteção ao rei da França, que nessa época era o Luís IX. Mas o Luís IX ele não quis se meter, pois ele era amigo lá do Frederico II e tal, tinha um bom relacionamento. E o exército papal, sob o comando de Ottaviano Ubaldini, ele não conseguiu chegar à Lombardia. E o Frederico ele fez uma dieta lá em Turim, com seu exército e tal. Em 1247 teve uma revolta lá em Parma, lá, e acabaram expulsando os funcionários imperiais lá, e também se aliaram os guelfos. O filho do Frederico, Enzio da Sardenha, que era o protetor da cidade, né? Ele não estava presente e acabou pedindo ajuda do pai. Então ele acabou cercando lá os rebeldes e tal, com apoio dos seus aliados, e deixou uma guarda na cidade lá e tal, onde ele tinha também um grande tesouro ali, né? E como os rebeldes não apresentavam nenhum tipo de reação,
Em 18 de fevereiro de 1248, ele resolveu ir caçar. E saiu para caçar lá e tal, com alguns soldados e tal. O que aconteceu? Verona, ou Vitória, como ele chamava, foi assaltada. E a sua guarda lá, que tinha ficado na cidade, acabou sendo assassinada. E os rebeldes tomaram a cidade e roubaram lá um grande tesouro que o Frederico tinha. E sem esse tesouro lá, o Frederico ele acabou tendo dificuldade financeira, né? E algumas regiões lá se recusaram também a pagar tributo lá ao imperador. O filho mais novo do Frederico II, Enzio, ele acabou sendo capturado pelos bolonheses durante a Batalha de Fossata, em maio desse ano, e ficou preso pelo resto da sua vida. Nessa época ele tinha 23 anos e morreu 24 anos depois, em 1272. O seu título de rei da Sardenha foi usurpado pelo Marquês Pallavicino. O Ricardo de Chieti, filho de Frederico, também morreu. Então o Sacro Império ele perdeu alguns territórios, mas conseguiu recuperar Ravenna. E mais tarde, Romanha, também Marcas, Spoleto, com a ajuda de alguns mercenários. O Ranieri de Viterbo morreu em 1250. E nesse mesmo ano, o Pietro de Capuzzi tentou invadir a Sicília e foi derrotado na Batalha de Singoli. Com a morte do Henrique Rasp, o Guilherme II, conde da Holanda, ele se tornou o novo pretendente ao trono. O Frederico II morreu em 13 de dezembro de 1250, em Castel Fiorentino, na Puglia. E em testamento, o Frederico II deixou Conrado, seu filho, como herdeiro das coroas da Sicília e a imperial. E mandou devolver as terras da igreja que ele havia conquistado, e também libertar os prisioneiros e reduzir os impostos, enfim. E nisso ficou a disputa entre Guilherme II e o Conrado. O Conrado ele teve algumas vitórias sobre o Guilherme II da Holanda, e após a morte do Frederico II em 1250, ele assumiu o trono da Sicília. E no ano seguinte invadiu a Itália com o objetivo de conquistar Roma, mas não teve sucesso e acabou sendo excomungado pelo Papa em 1254. E nesse mesmo ano ele morreu de malária num acampamento militar em 1º de maio. A partir daí, o reino da Germânia sofreu um período conhecido como Interrogano. Esse período que fica entre o fim das guerras dos Hohenstaufen e o início do domínio da Casa dos Habsburgo. O filho de Conrado, Conradino da Germânia, que havia nascido em 1252, ele tornou-se duque da Suábia e rei de Jerusalém, também rei da Sicília. E em 1268 ele tentou invadir a Itália e acabou sendo capturado na Batalha de Tagliacozzo e decapitado em público aos 16 anos. Em 1272, o Enzio morreu na prisão e assim chegou ao fim o domínio dos Hohenstaufen. Bom, é bem por aí, é mais ou menos isso aí.